Turma, o vídeo de hoje vai ser um dos vídeos mais interessantes que eu já trouxe aqui no canal. Porque sim, eu vou apresentar um titã a vocês que pode chegar, olha só, até 1000 vezes maior que o próprio Godzilla. Isso mesmo que você ouviu, 1000 vezes. Só nessa introdução já deu para você sentir aí o peso deste vídeo, não é mesmo? Então fica aí comigo até o final e vamos entender, mas que história é essa, Kurama? Que titã tão grande é esse? Opa! E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Aqui quem vos fala é o Kurama. Pessoal, é o seguinte, antes de começar aqui este vídeo, antes de começar a falar sobre esse tema que é muito interessante, eu quero pedir a ajuda de vocês. Porque veja bem, depois que eu tomei esses 2 strikes, né, o meu canal sofreu aí uma grande queda em relação de alcance para os meus próprios inscritos. Já me avisaram que isso iria acontecer e realmente aconteceu, né? Chegou, eu estou perdendo alcance, tá? E como é que vocês podem me ajudar? Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você tem que participar de alguma forma, nem que seja com uma curtida, nem que seja com um comentário ou compartilhando para um de seus amigos. Se você não tem nada para comentar, comenta aí embaixo agora mesmo que eu tô falando isso, né? Godzilla, só isso vai me ajudar, porque isso vai fazer o YouTube entender que o vídeo é relevante e compartilhar para mais pessoas. Eu preciso de ajuda de vocês pelo menos até esses strikes expirar, tá, pessoal? Faltam aí 2 meses e meio, se eu não me engano. Infelizmente eu tenho que esperar esse tempo, beleza? Então é isso, agradeço demais se vocês fizerem isso todo vídeo que eu trazer aqui no canal, formou? Agora que você já deixou aquele like e comentou Godzilla aí embaixo, vamos direto para o tema do vídeo. Monsterverse. Pessoal, é o seguinte, desde que começou aí o Monsterverse, desde suas HQs até os filmes, né, até as telonas, nos foram apresentados criaturas incríveis, né, como o próprio Godzilla aí, que já passou dos seus incríveis 100 metros de altura. E sempre que ele aparece na cidade, a gente fica aí entregue, né, de boca aberta a todo o seu poder, a toda a sua imponência. Você simplesmente não pode fazer nada quanto a isso, certo? E um dos maiores titãs que nos foram apresentados até o momento no Monsterverse foi o próprio King Ghidorah, que pode chegar aí até os seus 160 metros de altura. Isso já por si só já é incrível, né? E outro que também pode entrar nessa lista é a própria Tiamat, né? Ela não é grande, ela é comprida, é o seu comprimento. Ela pode chegar aí perto dos seus 200 metros, tá? Porque na HQ Godzilla Domínio, ela dá 2 voltas no Godzilla. E se o Godzilla tem 120 metros, né? Então, para ela dar 2 voltas assim, cara, deve estar aí os seus 170, 180 metros de comprimento. Então, sim, é uma criatura incrível e enorme, né? E muito bonita, por sinal. Temos também aí o Godzilla Earth, né? Mas, como eu disse, ele não faz parte do Monsterverse, então não entra aqui nessa lista, porque em relação de Godzilla, ele até o momento é o maior que nós conhecemos. Mas só estou falando em relação ao Monsterverse, beleza? Mas como falei, existe ou existiu outro titã, tá? Que deixa o King Ghidorah aí no chinelo. Ele e todos os outros titãs que nos foram apresentados até agora. Porque, como eu disse, este titã pode chegar até 1000 vezes maior que o próprio Godzilla. O maior titã de todos. Pessoal, é o seguinte, estava aqui eu deitado, né, curtindo aí o feriado, né, e fui ver a conversa lá no nosso grupo VIP, e apareceu uma imagem lá que me deixou intrigado. Pois é, até eu me impressiono com as coisas que aparecem no nosso grupo VIP. Que, por sinal, se você quer participar do nosso grupo VIP do Monsterverse, é só entrar em contato comigo lá no direct do Instagram, o link está aí na descrição, que eu vou explicar para você como funciona e o que você deve fazer para participar, beleza? Aguardo você lá. Então, como estava dizendo, essa imagem me apareceu primeiramente lá no grupo VIP do Monsterverse, o nosso grupo VIP, né? E aí eu fiquei bastante intrigado. E logo depois fiquei sabendo também que essa imagem foi postada pela conta no Instagram KDM, que nos traz muita credibilidade quando se é notícia referente aí ao Monsterverse. Então, muito provavelmente sim, é real, tá? Presta atenção nessa imagem. Temos aí um penhasco, certo? E de uma ponta a outra tem aí alguma coisa muito parecida com uma ponte. E se você observar bem, em cima dessa ponte tem uma silhueta que muito se parece com o Kong aí, o Kong que nós conhecemos, porque ele está com o machado. Não dá pra ver porque está um pouco longe, um pouco não, muito longe, né? Se ele está com suco, mas isso não interessa no momento. Mas o que eu quero que você preste atenção é o seguinte, isso aí que o Kong está em cima, andando em cima, não é uma ponte, e sim uma espinha dorsal de um titã. Olha só o tamanho dessa criatura. E para completar, o KDM ainda posta na legenda a seguinte frase: tamanho importa. Galera, se baseando por essa ossada aqui, aí é só a espinha dorsal dessa criatura, e olha só o tamanho que o Kong ficou,
esse monstro pode chegar aí até quase 1000 vezes o tamanho do Godzilla. Olha só o tamanho dessa criatura. Sendo considerado, pelo menos até agora na gravação desse vídeo, o maior titã que já caminhou sobre a Terra. Mas aí vem uma pergunta: que titã é esse? Não é mesmo? E a resposta exata, infelizmente eu não tenho, né? Eu vi essa imagem hoje, mas eu tenho aqui algumas teorias, algumas especulações para trazer para vocês. A primeira delas é sobre Shimu, né? Nós sabemos, se você acompanha aqui os vídeos no canal e outros canais semelhantes, falamos que Shimu na verdade não é Shimu, é a Shimu. Ela seria uma fêmea, porque existe aí outro Shimu. Seriam 2 Shimus que iam nos apresentar no mesmo filme devido à diferença de imagens que nos foram apresentadas desde os vazamentos até esse que nós estamos vendo aí na tela. Então, existe sim uma teoria que seriam 2 Shimus, tá? Por que eu estou falando isso? Veja bem, com essa minha nova teoria, quebra essa teoria que esse Shimu aí é uma fêmea. Porque veja só, na natureza, naturalmente, as fêmeas são sempre maiores, pelo menos na grande maioria, tá? Você pode ver qualquer documentário aí, sempre as fêmeas são maiores que os machos. Então, se for assim, o que você acha que esse Shimu que nós estamos vendo, sim, de fato, é o macho, e a fêmea é um desses titãs aí gigantescos? Ela pode estar chegando a todo este tamanho. É uma coisa para se pensar, não é mesmo? Só que aí, quando eu raciocinei essa teoria, eu pensei, poxa, mas a diferença de tamanho aqui, cara, é gritante, né? Não tem como. Então, meio que eu refutei a minha própria teoria. Esse é o bom das teorias, não é mesmo? Você vai aí imaginando coisas, até chegar numa coisa que faça mais sentido. Então, eu pensei em outra probabilidade que é mais plausível. E se esse titã aí realmente pode ser a fêmea ou o macho, tanto faz, nesse caso aqui não importa, for apenas um filho, um filhote perdido que foi abandonado. E esse titã aí gigantesco teria sido a mãe de Shimu. Aí, cara, vem aí mais perguntas, né? Porque veja, se Shimu, com esse tamanho aí, que é em média de 160, 170 metros, olhando assim, a gente tá especulando, tá? Já é tão poderoso que nenhum titã da Terra, basicamente, exceto Scar King, com o controle dele, consegue vencê-lo. Imagina um titã aí com 1000 metros de altura, ou próximo a isso. Cara, é simplesmente invencível. Não tem nada ou qualquer coisa que possa estar vencendo. Mas se ela está morta, alguma coisa derrotou. Ou ela é tão antiga quanto a Terra, que simplesmente morreu. Cara, isso levanta muitas perguntas e muitas hipóteses. E você pensa logo, né? Se a mãe dele é desse tamanho, muito provavelmente, se Shimu sobreviver até lá, também pode chegar, pessoal, muito próximo disso. Basta ele não morrer, né? E, cara, tipo, você vê o quão o ser humano é ridículo, né? Nesse mundo dos titãs. Círculo de Fogo. E para finalizar, eu tenho aqui mais uma teoria, né? E se aí for outro mundo, outra realidade, outra dimensão? Pois é, vocês sabem, né? Eu adoro teorias. Meu canal basicamente foi criado com base de teorias. Porque veja, no trailer mostra o Kong abrindo uma espécie de membrana ali, alguma coisa mágica, tá? Que muito pode ser aí uma entrada para outro mundo. Ah, Kurama, você tá viajando. Sim, eu tô viajando. Mas na própria série Monarch Legacy of Monsters nos apresenta outro mundo que não é a Terra Oca, é o X-Mundi, né? E se lá for alguma coisa parecida com isso? E lá tenhamos, né, criaturas ainda maiores do que nós já conhecemos no Monsterverse atual. Cara, tudo é possível nesse filme, tá? Eu até pensei o seguinte... a gente ficava pensando que esses trailers nos mostraram muita coisa. E se não? E se for apenas uma fatia, uma pontinha, e vai ter muita coisa que vai nos impressionar até lá? Cara, agora sim eu fiquei cada vez mais ansioso para assistir. E para finalizar o vídeo e deixar você com a pulga a mais na orelha, se isso for uma passagem para uma outra espécie de mundo ali na Terra Oca, abre margem para quê? Para o crossover que tantos esperamos. Círculo de Fogo e Monsterverse em um único universo, cara, porque faz todo sentido. Mas isso é tema para outro vídeo, senão isso aqui vai ficar muito longo, beleza? Então, veja aí, pense se você concorda com essas minhas teorias sobre que ossada é essa, que titã poderia ser esse. Se você não concorda, deixa aí nos comentários, ou até mesmo deixa a sua própria teoria, que além de compartilhar sua ideia conosco, vai ajudar aqui o canal no engajamento, beleza? Se você ficou até aqui, eu agradeço demais. Fica um grande abraço do Kurama e vocês no próximo vídeo. Fui!